nós somos do Fundo Forma Investimentos e vamos aqui falar um pouco para vocês sobre algumas carteiras que a gente analisou desde agosto de 2018. O fundo ele é composto pelas seguintes pessoas: por mim, Carolina, pela Isabela Garcês, pelo Danilo, Léo Parente e pela Ana Clara Romancini. E antes da gente começar a falar um pouco sobre o fundo, eu queria fazer uma introdução com vocês, mostrando como que o mercado brasileiro hoje ele é tão inconstante e ele está sujeito a muitas mudanças. Mais pra frente, a Isabela vai falar um pouco sobre os riscos e como que o risco sistemático e o risco não sistemático influenciam nas ações que a gente tem hoje em dia no nosso mercado de capitais. E como eu disse, a gente veio estudando durante o semestre sobre alguns portfólios, algumas carteiras que a gente criou. E para a gente conseguir isso, a gente seguiu 5 passos que foram estudados no livro texto da disciplina. São eles: definição da política de investimento, análise do desempenho dos títulos, construção do portfólio, revisão do portfólio e também avaliação do desempenho do portfólio. Agora falando um pouco sobre o Fundo Forma Investimentos. Como eu disse, a gente iniciou nossos trabalhos em agosto de 2018 como uma demanda da disciplina de Mercados 2 e o fundo ele tem como principal objetivo alcançar um desempenho superior ao benchmark do Ibovespa. E a gente tem algumas características como consequência do retorno, que são elas: estabilidade, solidez, distribuição de resultados e potencial de crescimento no longo prazo. A gente possui uma vasta experiência quando o assunto é investimentos, e as nossas carteiras são compostas com ativos da B3. E como produto que a gente oferece, a gente pode destacar a seleção de 98 carteiras aleatórias, uma carteira escolhida pelos nossos capacitados gestores, escolha da carteira T, que é a de tangência, e uma profunda análise do desempenho das carteiras. E eu vou dar uma olhada aqui no nosso portfólio para contar para vocês as regras que a gente tem. A gente pede um investimento mínimo de R$500, um investimento adicional de R$100. Toda vez que você quiser adicionar algum investimento, tem que ser no mínimo de R$100. Tem um resgate mínimo, que também é de R$100, e um valor mínimo para permanência de R$500. E além disso, a gente cobra algumas taxas. Taxa de administração de 1% ao ano sobre o patrimônio investido. Taxa de performance, 20% da diferença de rendimento entre o portfólio e o benchmark. E a gente não tem nem taxa de ingresso e nem taxa de saída. E a gente também cobra alguns encargos, que são taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais. E a gente tem que logo na fonte uma alíquota de 15% incide sobre o total da rentabilidade que você tiver nos seus investimentos. Agora eu deixo a palavra com a Isabela, que vai contar mais um pouquinho para vocês sobre como é a nossa definição da política. Conforme mencionado pela Carolina, o processo de decisão de investimento envolve 5 etapas. A primeira delas é a definição da política de investimento. Trata-se da etapa onde você vai conhecer e entender o perfil do seu investidor. A primeira providência para você ter esse conhecimento sobre o investidor é descobrir as suas preferências em relação a risco e retorno, mais especificamente sobre a tolerância desse investidor ao risco. É o máximo de risco que ele está disposto a correr para determinado aumento no seu retorno esperado. Bom, para isso você pode oferecer um conjunto de portfólios para o seu investidor e perguntar para ele, dentre esses portfólios, qual o investidor prefere. Dessa forma, você vai conseguir montar a curva de indiferença dele e determinar as suas preferências em relação a risco e retorno. Bom, para esse trabalho foram considerados 3 perfis diferentes de investidor: o conservador, que é mais avesso ao risco, o moderado e o agressivo,
que tem baixa aversão ao risco. Sobre risco, é importante a gente frisar também a diferença entre o sistemático e o não sistemático. O risco sistemático é aquele do mercado, que envolve invariavelmente todas as empresas envolvidas e que não pode ser diversificado. O risco único é aquele, ou o risco não sistemático, é aquele de uma ação específica ou de um setor particular do mercado, que pode ser afetado por fatores externos que impactam diretamente nesse setor e que causam alterações e oscilações no preço das ações. Bom, é importante frisar que esse trabalho foi feito durante o período eleitoral, então um período de instabilidade política que certamente impactou aí nos preços das ações e que foram influenciados muito pelo risco sistemático, que é o risco do mercado, que estava num período de instabilidade. Como o nosso benchmark foi o próprio mercado e como não houve a busca por ativos sub- ou sobrevalorizados, consideramos que a gente fez uma gestão passiva de investimento, que é aquela que considera que o mercado é eficiente e que existe investimento em um determinado index fund. Sobre a nossa metodologia, nós optamos por fazer a junção tanto dos dados iniciais e finais disponibilizados pelo professor. Aí então nós retiramos as datas que não tinham operação na bolsa e a partir dessa base então nós identificamos que uma das ações ela tinha valores dependendo da data que não tinha nada. Então que era a Roça Residencial SA, que é a RSID3, que nós optamos então por retirá-la e desconsiderá-la dessa nossa base. Aí a partir dessa base revisada, nós conseguimos calcular os retornos diários de cada uma das ações, considerando as datas daqueles dados. E a partir desses retornos, nós conseguimos gerar a matriz de correlação, a partir da parte de análise de dados, a variância e a covariância, que são as duas outras matrizes importantes para a gente gerar e calcular a carteira T. Aí na aba da carteira T, na nossa planilha, nós criamos uma outra matriz que são as porcentagens, os percentuais de cada uma das ações, que seria a participação de cada uma delas na nossa carteira. Fizemos as fórmulas de risco, retorno e do Sharpe. Por que o Sharpe? Porque a partir da maximização dele a gente consegue encontrar a carteira T. Foi isso que a gente fez. Nós rodamos o solver, maximizando a fórmula do Sharpe, e aí geramos a nossa carteira. Aí depois nós rodamos novamente o solver mais duas vezes, uma para encontrar a carteira de menor risco e outra para encontrar a carteira de máximo retorno. E a partir dessas duas carteiras calculadas depois, então, nós conseguimos gerar a fronteira eficiente. Aí, para gerar essa fronteira eficiente, nós pegamos essas duas carteiras, elaboramos mais 18 carteiras entre elas, que variando o risco vai aumentando constantemente de uma para a outra, e cada uma dessas variações a gente maximizou o retorno. Então nós conseguimos gerar a nossa fronteira eficiente assim. Aí fizemos a plotagem dos gráficos considerando o risk-free, que daí gera a linha do risk-free para a carteira T, e também nós incluímos os resultados dos 98 pontos das nossas carteiras aleatórias. Então a nossa fronteira eficiente conseguiu ficar calculada assim. Eu esqueci de complementar, a gente escolheu o Tesouro Prefixado 2021, que seria o nosso menor horizonte para o Risk Free, que é também uma das nossas iniciativas da empresa. E por último, então, depois de todo esse cálculo, nós podemos gerar todos os índices, todos eles foram calculados e aí posteriormente nós vamos avaliá-los. A única carteira que a gente não incluiu nessa primeira planilha foi a carteira que a gente escolheu no começo do semestre. Aí nós fizemos os cálculos dela de maneira separada, considerando desde do dia 1º de agosto até o dia 12 de novembro.
E pegamos também o índice do IBOV também para considerar, para calcular os índices dessa carteira também. E aí fizemos todos esses mesmos processos que eu expliquei aqui anteriormente para gerar o risco-retorno e os índices dessa carteira. Bom, avaliando os portfólios escolhidos para análise entre si, a gente pode observar que o portfólio T, ou seja, a carteira de tangência, apresenta na média os melhores resultados dentro desse grupo. Ela apresenta os melhores resultados em vários índices, como o índice de retorno médio, de 0,14% junto com a carteira aleatória de número 3, que também apresenta esse valor. O índice Sharpe, que mostra a rentabilidade do ativo, então a carteira T, com relação a esse índice, fica com um valor de 0,762, maior do que o valor das outras carteiras. O índice Revol, ou índice de Trainer, que mostra o retorno da carteira em excesso em relação ao risk-free, com valor de 0,19%. O índice Alpha, que a carteira T apresenta o valor de 0,08%. E o índice M², que mostra o retorno do portfólio com as taxas de empréstimo do risk-free. A carteira T, nesse índice, apresenta um valor de 0,17%. Quanto ao valor do Information Ratio, a carteira T apresenta o terceiro maior, com um valor de 4,58%. E para o Tracking Error, que mostra a divergência entre os preços do portfólio e do benchmark, a carteira T apresenta o segundo maior valor dentro desse universo, de 1,23%. O beta da carteira de tangência é o segundo mais baixo, com valor de 0,62%, que mostra que a cada 1% de variação do mercado, a carteira varia 0,62%. Assim, a gente pode considerar que dentro desse universo, desse grupo de carteiras analisadas, a carteira T é uma das carteiras mais conservadoras, justamente por não ter essa variação tão forte junto com o mercado. Então, por isso ela é mais recomendada para os investidores que tenham maior aversão ao risco. O maior valor de beta dentro das carteiras analisadas é o valor da carteira aleatória 4, que apresenta um valor de beta de 0,84. Oi, meu nome é Ana Clara e eu vou apresentar agora a conclusão que a gente chegou após realizar esse trabalho. Para isso, a gente analisou os índices e os comportamentos. Começando pelo beta, que é uma medida de volatilidade ou risco sistemático, observamos que o maior beta encontrado foi 0,84 e o menor 0,53. Ou seja, nenhuma carteira apresentou beta maior que 1 e por isso nenhuma carteira é agressiva em relação ao mercado. Em relação ao Exposed Alpha, que é uma medida que mensura o retorno comparado ao benchmark, que no nosso caso foi o Ibovespa, exceto a primeira carteira, todas as outras apresentaram resultado positivo, o que é benéfico, porque indica que tiveram um retorno acima do mercado. O índice Sharpe, que é usado para mensurar o retorno médio excedente comparado com o risco total, mostrou que a carteira de tangência teve um melhor desempenho, enquanto as carteiras aleatórias apresentaram um desempenho inferior. Por fim, o Trainer, ou RVOL, que determina quanto retorno em excesso foi gerado para cada unidade de risco do portfólio, também encontrou seu maior valor na carteira T. Para concluir o trabalho, nós analisamos o resultado que teríamos caso tivéssemos investido R$1 milhão na carteira escolhida no início do semestre. E encontramos o valor de R$ 63.827,53. Importante ressaltar que algumas ações obtiveram retorno enquanto outras obtiveram prejuízo. E esse resultado é fruto de um período de instabilidade por causa das eleições no Brasil, que mantiveram a alta do dólar durante esse período.